Funções. Quando nós vamos definir uma função, nós temos que definir qual o tipo de dados que essa função irá retornar. Então, antes do nome da função. No caso, int significa que esta função retornará um número inteiro. Aí vem o nome da função que você que escolhe. E dentro dos parênteses, nós temos os parâmetros de entrada. Então, neste caso, nós temos um parâmetro de entrada do tipo int. Então, quem vai receber este parâmetro é esta variável var. Nós falamos que esta linha é o protótipo da função. Por quê? Nós temos duas opções. Ou definir a função inteira aqui antes do int main, ou nós definimos um protótipo, né, que seria, nós estamos dizendo que essa função existe, e após fechar o método principal, que é o main, nós definimos o conteúdo da função aqui embaixo. Então, nós repetimos o tipo de retorno, parâmetros de entrada, e vamos colocar as linhas de código da função. Então, o programa, ele solicita que seja digitada a temperatura em graus Fahrenheit. A temperatura será recebida na variável f. A variável c, ela vai armazenar o retorno da função Celsius e passando como parâmetro a variável f, que foi digitada a temperatura em Fahrenheit. Neste ponto do programa, então, ocorrerá um desvio. O valor de f será passado para a variável var. Então, aqui acontece a chamada da função. Ele se desloca para a função Celsius, a variável var recebe o valor de f e acontece o processamento. É definida uma variável c, então c vai ser igual a var menos 32 vezes 5 dividido por 9. E a função vai retornar um número inteiro, no caso que está na variável c. Quem recebe? Essa outra variável aqui. Então, ela vai receber o valor de retorno da função e exibirá na tela, então, Celsius igual o valor de c. Daí ocorre uma pausa para visualizarmos o resultado. Vamos executar a função. Digite a temperatura em Fahrenheit, 212, Enter. Então, ela calcula quanto equivale em Celsius e exibe na tela.